E dando continuidade ao noticiário internacional, vamos direto aos Estados Unidos saber o que repercute por lá nesta semana com o Dr. Denis Munhoz. Muito boa noite, Thaís, amigo e amiga, telespectador e internauta da Rede Mundial de Comunicação. Vamos agora ao nosso resumo dessa semana nos Estados Unidos e também os destaques. Bom, o que foi destaque aqui na mídia, ocupou um bom espaço durante essa semana, diz respeito novamente ao ex-presidente Donald Trump. Por quê? A Suprema Corte americana, depois de uma batalha de anos, entre primeira instância, outras instâncias, definitivamente agora determinou que o ex-presidente Donald Trump entregue ao comitê da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos, que atualmente ainda é controlado pelo Partido Democrata, as suas declarações de imposto de renda. Foi determinado que os 6 últimos anos das declarações de renda do ex-presidente fossem encaminhadas a esse comitê do Partido Democrata na Câmara dos Deputados. Isso ocorreu depois de uma batalha muito grande, o ex-presidente contratou escritórios de advocacia, lutou até o final, mas agora o departamento, o IRS, aqui nos Estados Unidos, que seria equivalente à nossa Receita Federal aí no Brasil, já entregou essas declarações a esse comitê. O ex-presidente Donald Trump ele quebrou uma tradição de presidentes eleitos que espontaneamente apresentavam sua declaração de imposto de renda. Ele nunca quis fazer isso, inclusive um grande jornal, o New York Times, fez uma investigação profunda sobre quais seriam os motivos que ele não queria entregar, e um dos pontos apontados pelo jornal, mas que não foi provado, diz respeito a que nos últimos 15 anos, só 5 anos ele pagou imposto e mesmo assim uma quantia muito pequena, o que provavelmente aponta alguma irregularidade ou da pessoa física dele ou das empresas, do conglomerado milionário das empresas Trump aqui nos Estados Unidos. Essa entrega à comissão não quer dizer que esse documento vai se tornar público, pelo menos por agora, por hora. Pode ser que mais para frente, depois de consultar equipes jurídicas e etc., esse documento venha a se tornar público aqui nos Estados Unidos, mas já está na mão do comitê do Partido Democrata na Câmara dos Deputados. Então, mais uma dor de cabeça aí que o ex-presidente Trump tentou evitar durante muitos anos, mas não conseguiu. O outro destaque diz respeito à aprovação também por parte do Congresso norte-americano, da lei que permite o casamento de pessoas do mesmo sexo nos Estados Unidos. Não havia uma lei específica federal quanto a isso, ela foi aprovada agora por uma maioria apertada, necessitava-se de 60 votos no Senado e conseguiram 61 votos. Ela foi muito comemorada pelo atual presidente Joe Biden e por aqueles, logicamente, que aprovam esse tipo de casamento. Mas a grande reação ainda da população não aconteceu, mesmo porque em muitos estados já era permitido, em outros não, por não haver uma legislação federal. A partir do momento que isso vá à sanção do presidente Biden e ele aprove, que ele já comemorou e falou que vai sancionar, isso vira uma lei federal, então todos os estados aqui dos Estados Unidos terão que cumprir, não podem mais impor restrições ao casamento entre pessoas do mesmo sexo. Isso aconteceu principalmente porque a Suprema Corte americana, recentemente, já havia revogado um parecer de 50 anos atrás que dispunha aos estados autonomia para a realização ou não do aborto, com certas restrições. Como não há uma lei federal sobre aborto, e a Suprema Corte reverteu uma decisão de 50 anos atrás, isso causou um impacto e agora os estados podem impor restrições mais sérias ao aborto. Então a comunidade gay, a comunidade lésbica, que era mais interessada no assunto, comemora porque o casamento agora está respaldado por uma lei federal, então não vai poder ser objeto de apreciação nos estados. E para encerrar, nós vamos falar um pouquinho sobre as manifestações na China, que ganharam proporções alarmantes devido a essa imposição do governo de isolamento total ao Covid.
O governo chinês não enfrentava esse tipo de manifestação popular desde o tempo lá da Praça da Paz Celestial. Os mais velhos devem lembrar que um tanque de guerra se aproximava do estudante, ameaçando passar em cima dele. Isso foi em 1989, né? Foram 30 e tantos anos. Mas essas manifestações que ocorrem agora na China contra o isolamento, o governo chinês quer manter um isolamento total, fechando cidades, quarteirões, fábricas. A população não aceita mais isso, a população não quer mais saber desse tipo de isolamento e tem se manifestado com força e violência contra a polícia. Então, é um fato inusitado, principalmente se tratando de uma ditadura e um partido comunista, e está sendo questionado até a própria autoridade do recém-reeleito, né, presidente Xi Jinping, do Partido Comunista Chinês. Os Estados Unidos acompanham de perto essa situação, porque estão muito interessados por envolver importação e exportação de produtos aqui para os Estados Unidos. Se para a fábrica na China, se para o porto na China, vem menos produto aqui, menos oferta, a tendência do preço é subir em um país que já vem enfrentando um processo inflacionário muito forte. Denis Munhoz, direto dos Estados Unidos, para a Rede Mundial de Comunicação.